Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Estúdio Master Mais. Eu sou Vanessa Cuano e esse é o nosso episódio número 5. Esse é um espaço para bate-papos sobre longevidade. Nós, do Estúdio Master Mais, queremos fazer a diferença na sua jornada rumo ao seu futuro. E no podcast de hoje, estão aqui na mesa os meus sócios e nós vamos contar para vocês um pouco da história do Estúdio Master Mais. Denis? Olá, Vanessa. Olá, Rafaela, tudo bem? Bom, eu sou o Denis Niro, como a Vanessa falou, um dos sócios do Estúdio Master Mais. Minha formação é em administração pela Universidade Estadual de Maringá, há um bom tempo, inclusive. E também tenho um MBA em gestão de negócios para ajudar a gerir o que nós estamos fazendo hoje aqui, né, Vanessa? Isso mesmo. Eu sou a Rafaela, sou uma das sócias do Estúdio Master Mais, sou profissional de educação física, fisioterapeuta, sou especialista na área do envelhecimento e estou nessa jornada com a Vanessa e com o Denis desde quando eu era estagiária, né? Então, eu fui estagiária dentro da metodologia que a gente, né, formatou e agora a gente entrega resultado. E faz mais de 8 anos que eu estou agora na prática, fazendo a diferença na vida das pessoas, né, com o público mais idoso. E eu sou Vanessa Cuano. Também sou profissional de educação física, sou fisioterapeuta, especialista em envelhecimento também e sou acupunturista, né? E hoje a gente vai contar um pouquinho para vocês sobre, né, a formatação da franqueadora do Estúdio Master Mais, que tudo começou lá em 1997, então são bons anos aí na nossa jornada, né? Começamos com um sonho, né? Começamos com projetos da prefeitura aqui da cidade de Maringá e da Universidade Estadual de Maringá, na UEM. E nós fazíamos aqueles exercícios físicos a gente chamava na época de terceira idade, né? Hoje em dia a gente não gosta muito de falar terceira idade, mas eram projetos totalmente generalizados. Mas ali a gente começou a perceber uma afinidade mais importante com esse público. E já de cara, descobrimos uma lacuna muito grande no mercado, né? Se a gente for avaliar hoje, nós temos aí em média mais de 32 milhões de pessoas aqui no Brasil com mais de 60 anos. E a gente não via nada específico e diferenciado para esse público, que crescia muito e se tornava cada vez mais exigente, né? Então, a gente brincava aqui que eles não queriam mais aquele BBB, né? Bolo, bingo e baile. Eles queriam alguma coisa que fosse realmente voltada para a necessidade individual de cada um. E aí que começou a nossa saga, né? Eu digo saga porque a gente foi, a partir de 2012... que foi quando a gente começou a construir o projeto da academia, que, né, começou como Academia Viva Mais. Depois o Denis vai contar um pouquinho porque passou a ser Estúdio Master Mais, né? Mas começamos com o nome Academia Viva Mais e ali começou esse projeto. E nós fomos atrás de várias metodologias que as pessoas vendiam como sendo para esse público 60 mais. E nada, na verdade, nos convencia, nada era muito científico, nada apresentava realmente resultados ou que era realmente diferenciado para esse público. Então, conhecemos várias metodologias, várias academias, vários protocolos. Então, nós resolvemos desenvolver o nosso próprio protocolo. Então, aí surgiu a nossa metodologia, que até hoje ela vem sendo trabalhada e de tempos em tempos a gente vai modificando para que realmente o público que a gente quer atinja. E nesse percurso todo, uma outra coisa muito importante que a gente aprendeu foi sobre o público, que nós começamos a Academia Viva Mais para os 60 mais. E daí nesses estudos, nessas buscas, o que a gente percebeu? Que o nosso propósito é levar uma longevidade ativa para essas pessoas.
Mas não só após os 60. Por quê? Porque os artigos científicos, eles mostram que a partir dos 30, 40 anos a gente chega no nosso auge e a partir daí a gente começa já a declinar as nossas capacidades funcionais. Né? Foi aí que a gente teve uma mudança no público atingido também. Então, hoje, o Estúdio Master Mais tem uma metodologia exclusiva para o público 40+. Né? E o Denis vai contar um pouquinho desse processo que a gente passou, para que você veja quantas dificuldades aí, quantos tropeços a gente teve no meio do caminho. Para você que pensa em investir, em abrir um novo negócio, talvez não cometer os mesmos erros que a gente cometeu aí durante a nossa jornada, né? Para facilitar aí a vida de vocês. Mas hoje o Denis então vai contar o processo que a gente passou para virar o Estúdio Master Mais. Exatamente. Foi algo que demandou bastante esforço, né, Vanessa? Foi algo pensado e surgiu inicialmente pelo processo que nós passamos na pandemia, né? É preciso pontuar isso. A pandemia trouxe muitos desafios para todos os segmentos. Não foi diferente para nós. Nós tínhamos uma unidade pequena, né, que até então era a Academia Viva Mais, onde nós atendíamos uma média de 120 a 130 alunos. E nós estávamos, inclusive, conversando e buscando um local um pouco maior, porque nós estávamos praticamente com o nosso... Nós estávamos com a capacidade, né, esgotada, né, Vanessa? A Rafa já trabalhava com a gente nessa época, inclusive, e isso foi em janeiro e fevereiro, e simplesmente em março veio a pandemia e tudo parou, né? Nós passamos 3 meses fechados, nós não comercializávamos planos, nós não renovávamos planos, nossos alunos queriam cancelar os planos e nós não sabíamos muito bem o que ia acontecer, né? Então, a partir disso, nós começamos a pensar em algo que fosse necessário para que nós tivéssemos condições de manter o negócio funcionando de alguma forma e que nós conseguíssemos escalonar essa metodologia, esse benefício que nós trazíamos para as pessoas com mais de 40 anos. Claro que nós não poderíamos ficar, por exemplo, montando diversas unidades. Isso seria muito difícil. E aí, então, surgiu a ideia de franquia, né? E nós tivemos que correr atrás desse processo. Um processo novo, um processo que nós não conhecíamos. Quem é da área sabe, né? Nós não somos preparados nem para empreender, né? Nem ter noção de mercado. Então, foi tudo isso que a gente foi buscar como uma inovação, né? Exatamente. E... a partir, então, dessa ideia, nós buscamos parceria. A primeira parceria que nós buscamos foi o Sebrae, que foi muito importante. Foi através do Sebrae, por exemplo, que nós fizemos uma análise de viabilidade para saber se o nosso negócio, primeiramente, era franqueável ou não, né? Se a metodologia poderia ser replicada. Se era viável, né? Exatamente. E se isso era viável. Então, um consultor do Sebrae foi até a academia, nós fizemos várias reuniões e através dessas reuniões ele fez um projeto e nesse projeto constatou-se que era viável, que nós poderíamos então partir para uma formatação de franquia, né? No Sebrae também nós ficamos sabendo que nós poderíamos utilizar um subsídio do Sebrae, que nos ajudaria com essa formatação, que é o Sebrae Tech. E foi então por aí que nós iniciamos. Claro que nós tivemos diversas necessidades. Primeiro porque nós não sabíamos exatamente como tudo funcionava, né? Então, para que nós pudéssemos, por exemplo, ter o subsídio do Sebrae, nós precisávamos ter o registro da marca. Marcas e patentes. Marcas e patente. Aliás, algo importante para quem não tem e para quem pretende começar um negócio, comece fazendo o registro da sua marca. É importantíssimo que isso seja feito, né? Antes mesmo de pensar em contratar consultor, em fazer processo para estabelecer logo, para criar uma marca, para desenvolver todo o conceito,
pense em fazer o registro da marca, porque é algo importante e é valioso. E isso pode inviabilizar um negócio, né? Então, foi o que aconteceu conosco. Nós fomos tentar fazer o registro da Viva Academia Viva Mais. E não conseguimos. E nós descobrimos que não era possível fazer, porque já existiam homônimos com pedidos registrados, com pedidos em processo, e voltamos ao Sebrae, né? E aí, então, nós fomos orientados a primeiro iniciar o processo de uma nova marca. E foi também através do Sebrae que nós fizemos isso, né? Entramos com um pedido no Sebrae, do Sebrae Tech. O Sebrae Tech subsidiou para nós o acompanhamento de uma empresa especializada que nos orientou e nos ajudou a, então, chegar a esse novo processo, a chegar a essa nova logo, a esse novo nome. E com esse novo nome, esse novo processo, nós conseguimos dar entrada no registro de marcas e patentes. E com isso nós conseguimos o subsídio do Sebrae para iniciar a formatação da franquia, que levou em torno de um ano e meio, né, Vanessa? Sim, todo o processo, sim. Exatamente. Demandou muita reunião, muitas horas, leitura de vários artigos. Como o nosso consultor, né, que ele continua sendo nosso consultor ainda, ele sempre diz, só deu certo porque a gente se dedicou a isso, né? Ele falava assim que várias empresas que ele estava acompanhando, várias tinham data de abertura e só a nossa e mais uma que realmente conseguiu fazer a abertura, né, da franquia. Por quê? Porque foram as duas únicas que se submeteram às reuniões, aos puxões de orelha dele, para a gente conseguir aí agilizar o processo, né? Exatamente. A gente saía com data, né? Sim. Fazia a reunião, fazia o planejamento do que precisava ser feito. Cronogramas. E todo mundo saía com data e com as obrigações do que era necessário para dar continuidade, né? Eu me lembro bem dessa questão que você falou do Everton, né? Nosso consultor, ele tinha 5 empresas. Acho que eram 5 ou 7 empresas. 7 empresas que também passavam pelo mesmo processo de formatação para poder abrir uma unidade piloto. E somente nós e mais uma conseguiram fazer, né? Né? Isso demanda muita dedicação, muita vontade, e é isso que a gente quer passar um pouquinho hoje para vocês entenderem e sentirem realmente o nosso propósito aqui, né? E a Rafaela vai contar um pouquinho pra gente sobre toda essa formatação da metodologia, né? Então, hoje a gente vende, né, uma metodologia exclusiva para 40+, mas também passamos por vários processos até chegar a essa metodologia que realmente fosse eficaz, eficiente, que atingisse a necessidade desse nosso público 40+. Né? Porque já que a gente falou que foi conhecer tantas metodologias, por que não a gente comprar uma franquia que já existe ou ser licenciado de uma metodologia, né, que fosse condizente com o que a gente precisava e que realmente a gente não encontrou. Então a gente passou por vários processos assim também. Então, como a Vanessa falou, nos estudos, né, sempre a gente se identificou com o público 50+, 40+, e aí tem no mercado uma deficiência de profissionais qualificados para atender essa população, que é o que nos estudos mostram, que quando eu fazia pós-graduação, falava em 2050 a nossa pirâmide vai inverter. E aí, 2050 já está chegando e nós temos que estar preparados para atender esse público, né? Todas as empresas têm que estar preparadas para atender a população idosa. E daí, como a Vanessa falou no início, eles estão chegando mais críticos e a gente precisa transmitir, a gente precisa entregar algo diferente para eles. E daí, desde quando eu entrei no processo seletivo lá da Viva Mais, né? Quando eu comecei, eu vi que era diferente e o propósito ali
né, ia sair alguma coisa muito legal, que o ambiente já era bem diferente, que era uma casa. E aí, isso que a gente proporciona para os alunos. Então, assim, a metodologia era com o Pilates, o treinamento funcional e a musculação, tudo dentro do mesmo espaço. Então, isso eu via que era o diferencial, né? E que todo mundo falava assim, nossa, isso é diferente. Não é só um estúdio de Pilates, não é só uma academia de musculação. E isso, né? Depois a gente fazendo todas as formações dentro da técnica, né? A gente foi buscar cursos de treinamento funcional, estudos de musculação, e a população idosa ou até mesmo os mais jovens, hoje na fisioterapia eu vejo que precisa da mobilidade articular, do alongamento, do treino de força. Então, assim, a partir dos 30 anos já é comprovado que você já começa a perder as capacidades neuromotoras. E daí o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar para retardar o processo e melhorar mais ainda. Então, a gente precisa entregar tudo isso. E dentro da metodologia, a gente foi enquadrando para atender toda essa demanda que esse público chega para nós. Então, assim, não é simplesmente a força. A força é muito importante, sim, mas a gente tem todo um processo para chegar na independência lá na longevidade. Então, com 70, 80 anos, 90 anos, nós queremos ter independência. E aí nós temos que trabalhar dentro das capacidades neuromotoras que o ser humano tem na fisiologia. Então, é o Pilates, o treinamento funcional e a musculação, tudo dentro do mesmo espaço. E daí a gente foi filtrando tudo isso. Então, hoje, dentro da metodologia, né, na parte mais técnica, a gente tem um bloco de alongamentos, mobilidade articular. Aí a gente começa fazendo um bloco de propriocepção. Propriocepção, que é uma questão muito estudada hoje, que é bases instáveis, que a gente precisa de um trabalho articular, né? Então, é um preparo das articulações que a gente tem ali, muscular. E aí, a parte muito importante também é a estabilidade de postura, que hoje, né, até os mais jovens sentem benefício dessa parte. Por quê? Porque é uma parte, assim, que nós precisamos fortalecer, mobilizar a coluna. Por quê? Porque hoje todo mundo tem dor lombar, né? E aí a gente atende o público com dor crônica, né? Dor aguda, dor crônica. E aí isso foi juntando muito a fisioterapia com a educação física. E aí a gente foi se destacando no mercado. Por quê? Porque a gente colocou tudo dentro de um lugar só e a pessoa já resolve seu problema dentro de uma academia, de um estúdio, né? Além do treino de força que já tem, né, programado nos treinos, a gente tem uma parte de cardiovascular, né, uma parte metabólica que precisa ser também trabalhada com a população, e a parte de fortalecimento de abdômen. Então, é tudo por blocos, mas cada aluno tem o seu treino. E aí a gente consegue adaptar para todos, desde a reabilitação até a alta performance. Então, isso a gente foi buscando bastante, né, conhecimento. A gente foi, né, eu ia para a faculdade, trazia coisa nova, a Vanessa ia para a formação, e aí a gente foi desenvolvendo essa metodologia. E hoje ela entrega muito resultado. Temos feedbacks muito bons de alunos, assim, que começam a fazer depois de 2, 3 semanas. Nossa, né, melhorei muito. Então, assim, combinou muito as duas áreas, né? Porque eu fui buscar na fisioterapia algo um pouco diferente, mas eu vi que o melhor remédio é o exercício físico, né? Então, hoje eu atuo também com a fisioterapia, né, passiva, com a quiropraxia, porém, para todos os pacientes eu tenho que indicar o exercício. E daí eu confio muito na metodologia que a gente desenvolveu para entregar todo esse resultado, né? Essa melhora de performance, essa melhora de dor. Então, assim, a Vanessa pode, né, falar também um pouquinho, porque esse desenvolvimento da metodologia, hoje a gente consegue, assim, replicar muito, porque nós temos mais de, sei lá, quantos alunos a gente já atendeu e entregamos bastante resultado, né?
O mais interessante é que nesse processo todo, a gente colocou dentro da metodologia que todos os alunos, eles fazem as reavaliações a cada 4 meses, né? Então, a gente tem aí todo o acompanhamento da metodologia, esses 12 anos, né, que a gente começou a abrir a academia. Então, a gente tem todos esses resultados de todos esses alunos, a maioria ainda fazem aula com a gente, né? Tanto que o Denis falou um pouquinho da pandemia, eu ia até comentar na hora e passou, mas é uma coisa que a gente sentiu muito, né? Todos os setores, né, foram muito atingidos, mas nós acabamos que não perdemos nenhum aluno, assim, nem por conta da doença, porque eles estavam treinados, eles estavam fortes, né? Como de desistência, né? De falar assim, eu não quero mais isso. Por quê? Porque é um ambiente que ele é aconchegante, né? Como a Rafa falou, a gente abriu lá no início, numa casa, para que as pessoas se sentissem confortáveis, se sentissem em casa. E eu acho que isso é uma coisa bem bacana que a gente conseguiu construir também. Então, para quem conheceu o nosso layout, vai ver, né? Que isso é muito importante para a gente. E para vocês verem como tudo isso é diferente, esse momento para nós é muito importante, porque, como diz também o nosso consultor, o Everton, ele sempre fala que o que nós estamos fazendo agora é um processo de educar as pessoas para isso, que a Rafa falou, né, da reabilitação, da parte de propriocepção, de postura, força, tudo, e daí as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz, né? Então, normalmente eles perguntam, é um estúdio de pilates? Mas faz força. Então, a gente faz tudo aqui, a gente faz todo o processo. O Denis, que fica mais no administrativo ali nos atendimentos, ele vê. A primeira coisa que as pessoas perguntam, mas eu preciso fazer força. Aqui não vai fazer força, né? Então, a gente fala, então venha fazer uma aula experimental, né? Para você conhecer e realmente ver que dá pra gente fazer tudo isso e de uma forma segura, né? Então, a gente não tem nenhum caso, por exemplo, de lesões que acontecem fazendo a metodologia. Se a pessoa adere e passa por todo o processo, né, ela vai se tornar o que a gente mais procura, que é ter um corpo forte, porém flexível. Né? Então, a Rafa atende aí, faz os atendimentos mais individualizados aqui, e ela vê o quanto, né, que as pessoas, independente da idade, elas estão com disfunções, né, de desequilíbrios musculares, etc. e tal. Inclusive, a Vanessa está falando da avaliação, né? No meu último ano de graduação, eu consegui comprovar os nossos resultados. Então, eu fiz um artigo dentro da academia, né? Na época, a gente ainda estava lá na casa. E aí, a gente fez a primeira avaliação e depois de 4 semanas, a gente refez os testes e já deu muitos resultados nos testes que eles fizeram. Então, assim, a gente comprovou o resultado da metodologia e, além disso, a gente já publicou em artigo, a gente já tem tudo isso mais em mão para falar para o aluno assim, olha, faz efeito, né? Então, acredito que a gente está sempre atualizando a metodologia, porém, a nossa programação foi muito bem formulada na questão de ir buscar coisas fora e aí a gente colocou tudo que tem de melhor do exercício, por exemplo, a gente extraiu muita coisa do Pilates, o que tem de melhor do Pilates, o que tem de melhor da musculação e o que tem de melhor no treinamento funcional, e a gente conseguiu já deixar as progressões tudo mais programadas. Aí chega o aluno para nós e a gente já tem por onde a gente começa, como a gente vai, né, evoluir com o aluno, e daí a gente vai, né, tendo feedback dele de que ele está sendo atendido o resultado dele. Né? Então, isso é muito legal. E por isso que me motivou muito e estou há todo esse tempo assim na metodologia, né, querendo sempre, né, buscar mais, porém já podemos replicar porque, como a gente fala, né, a gente pode replicar para o Brasil inteiro, que tem muita gente para a gente atender e tem muita gente que precisa desse atendimento de qualidade, né, dessa forma de atendimento diferente para a gente melhorar o mercado, né? Melhorar a questão de profissionais da área, né? Porque nós vemos que é bem difícil quem gosta do público. Se você gosta do público, você tem que ver o que
né? Como você vai formalizar e atender esse público. Vou falar uma curiosidade. Olha só que interessante. Normalmente, quando a gente pensa em franquia, nós pensamos em adaptar algo à franquia. E no nosso caso é um pouco diferente disso, porque a metodologia foi criada antes. E a metodologia que possibilitou hoje nós termos um processo e uma formatação de franquia e poder fazer todo esse atendimento que a Rafa acabou de falar, né, com todos esses resultados, já com a metodologia formada e já testada e em andamento. Então, isso é algo curioso, porque as pessoas normalmente pensam em fazer adaptações para que a franquia possa funcionar. Se você for pensar assim, em expandir, na expansão do seu negócio, você tem que começar fazendo os métodos, né? Os processos operacionais e montar tudo isso. E a gente teve que fazer isso também, mas mais da parte administrativa do que propriamente do serviço que a gente está oferecendo, porque a metodologia já está pronta e já está testada, né? Exatamente. E muito bem testada, né, Vanessa? São 12 anos aí que centenas ou se não milhares de pessoas já passaram pela gente, né? Então a gente tem todos esses resultados arquivados aí, né? E é legal também a gente falar um pouco a respeito dessa parte de formatação, porque eu lembro bastante que no início as pessoas olhavam assim meio desconfiadas, né? Quando a gente falava o que é que nós fazíamos. E as pessoas falavam, mas isso dá resultado? Isso funciona de verdade? E até mais uma dica para quem tem a intenção de formatar franquia, de expandir negócio. Não tenha medo de falar para as pessoas as suas ideias, né? As pessoas não vão roubar as suas ideias. É o primeiro teste que você tem para fazer. Qual é a receptividade que as pessoas têm com a ideia que você pretende colocar no mercado. Mesmo porque hoje ninguém mais vai inventar roda e ninguém vai mais inventar o fogo, né? São coisas normais, você trocar ideias com as pessoas. Sim. E essa receptividade vai te dar um bom começo de feedback para poder entender realmente se o seu negócio é viável, se é franqueável ou não. Eu não sei nem se existe essa palavra franqueável, mas... Também não sei. Vamos pesquisar depois. Se é possível ou não. Então, fale das suas ideias para as pessoas, né? Não tem motivo. Ninguém vai roubar a sua ideia. E é uma forma de começar a fazer o teste. Sim. Né? Tanto que, tipo assim, na nossa metodologia, vocês inventaram uma metodologia, nós, na verdade, organizamos alguns pensamentos, estudos e testes que a gente fez na prática, né? Então, agachamento vai ser agachamento sempre, em qualquer academia, né? Nós vamos usar alguns equipamentos de musculação, onde tem em todas as academias. O que a gente fez de diferente foi organizar de uma forma que a gente conseguisse realmente atingir todas as necessidades que as pessoas que vão envelhecendo têm, né? Então, a gente até falou sobre isso, eu acho que a Rafa não chegou a falar, mas quais são as capacidades funcionais que a Rafa falou, né? As neuromotoras que a gente vai perdendo com a idade, né? Que é a flexibilidade, o equilíbrio, a coordenação, a agilidade e principalmente a força, né? Então, dentro da nossa metodologia, a gente trabalha a força, muita força, né? Mas a gente trabalha a força de uma forma organizada, sistematizada, né? Então, tem todo um processo e principalmente de forma segura. Por que segura? Porque a gente trabalhou toda a parte articular, postural, então nosso corpo está preparado para receber aquele estímulo, né? Por isso que a gente tem acho que a gente nunca teve um caso de lesão ao treinamento. Ah, mas é só para quem está iniciando? Não, a gente tem vários casos de atletas, né? Nossa garota propaganda é triatleta da seleção brasileira, 60+, né? Então, assim, a gente atende atletas, assim como pós-operatório, cardiovascular, né? Então, a gente faz a reabilitação e vai até a alta performance, como a Rafa falou.
Assim como pessoas normais, né? Assim como pessoas ditas normais, né? Ditas Normal, ninguém é Exatamente, que muito. precisam de atividade física para manter o corpo em funcionamento. Assim como eu, que faço aula dentro da metodologia e faz muito bem. Exatamente, né? Fomos abençoados, né, por Deus e por todos os nossos esforços que a nossa metodologia realmente consegue. A gente fala hoje, né, nas nossas vendas, que consegue atingir qualquer pessoa. Ah, tem gente que pergunta, mas aí vocês atendem só 40 a mais? Não. Desde que a pessoa se adeque à metodologia, que sinta a importância, a eficiência disso, ok, nós treinamos. Né? Então, hoje a gente atende alunos aí, eu acho que o mais novo de 12 anos de idade e atendemos pessoas até de 107 anos de idade. Exatamente. Né? Então, a metodologia, ela engloba e abrange a necessidade de cada um. Por isso que a gente fala, aqui a gente não tem um atendimento de personal, mas o treinamento é totalmente individualizado e a gente consegue atingir todos esses públicos. Né? Muito bem. E esse modelo é um modelo completamente replicável. Replicável, nós somos a prova disso. Exato. Né? Entregando bastante resultado, né? Então, além da metodologia, nosso ambiente que a Vanessa comentou, a gente tem uma forma de circuito, mas não é todos fazendo o mesmo exercício na aula. Então, se a gente consegue atender até 8 alunos no horário, todos vão estar fazendo exercícios distintos, de acordo com o objetivo de cada um. Então, a gente, né, tem a equipe que vai corrigir todo mundo, né, que vai passar o que é melhor para aquele aluno, e aí a gente vai mantendo as progressões, né? A gente vai evoluindo com cargas, com velocidade, e aí a gente troca muito para deixar mais dinâmico os treinos dos alunos, porque uma reclamação que a gente recebia bastante é assim, eu treino lá na academia, mas eu não troco o treino. Então, a gente tenta deixar o mais dinâmico possível. Ou troca a cada 3 meses, 4 meses o treino, Então, a gente tenta deixar o mais dinâmico possível para a pessoa se motivar a vir e não fazer aquela coisa de toda aula a mesma coisa, né? Então... E a gente fala isso com propriedade porque os artigos científicos hoje mostram, né, que quanto mais estímulo você der, melhor é o seu resultado. Então, antigamente na musculação tradicional, por exemplo, a cada 3, 4 meses que você trocava o treino, ia fazendo só progressão de carga, por exemplo, né? Dá resultado? Sim, lógico que dá resultado. Porém, ele fica muito tempo trabalhando o mesmo estímulo. Então, o corpo não reage da mesma forma. Quanto mais estímulos você der, melhor é o seu resultado. Então, né, nossos treinos são mudados constantemente para que realmente você continue tendo os efeitos da atividade física sem entrar naquele padrão que não vai nem para frente nem para trás, né? Vou contar mais uma curiosidade relacionado Hoje ele tá o homem das curiosidades. Relacionado à questão de treino. Bom, eu não tenho formação em educação física nem fisioterapeuta, então o meu conhecimento é de fazer treino normal dentro da academia. E eu vejo muitos alunos nossos hoje, que são acompanhados por professor, que não precisam pegar filipeta de treino ou ficha de treino e não ficam confundindo aparelhos, né, sem saber qual é o aparelho correto que ele tem que ir para fazer o exercício, ou muitas vezes porque ele não consegue ler a filipeta, né? Porque a letra é pequena, gente, e o braço ficou curto. Não é possível fazer dessa forma, né? E muitas vezes o aluno está num salão onde tem um número grande de alunos e poucos professores para orientar. E nem sempre a orientação é a melhor, é a mais correta, né? E isso nós não temos, essa dificuldade. Porque o nosso professor acompanha o aluno, o nosso professor indica qual é o exercício que ele vai fazer, qual é o aparelho que ele vai fazer. Se ele vai fazer repetições, né, Vanessa? Se ele vai fazer por tempo, ajuda na marcação, pede para o aluno fazer a contagem, para estimular pouco o cérebro também. Então, tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte do nosso processo de franquia, do nosso processo de atendimento. E aí, quanto aos detalhes técnicos desse atendimento, aí a Vanessa e a Rafaela é que vão poder dizer com mais propriedade, né?
curiosidades que a gente observa no salão, no atendimento aos alunos. Sim, bem lembrado, porque um dos nossos diferenciais é esse, né? Que o aluno ele não treina com ficha, é o professor que vai orientando a sequência de exercícios dele. Então, é uma outra vantagem também que normalmente os alunos não têm em outros lugares. Então, você pega a sua ficha, normalmente eles fazem só o que eles gostam, coloca a carga que é confortável, Exatamente. né? Então, aqui todo mundo é orientado, cada exercício, então ninguém fica com ficha na mão. Nós temos as fichas, lógico, que ficam com o professor e ele que vai direcionando cada exercício que o aluno vai fazer, que é um diferencial também bem importante pra gente, né? Uma coisa que a gente sempre destaca no Estúdio Master Mais é o atendimento, né? Que para todo mundo que eu falo, é um atendimento diferenciado. Por quê? Porque o ambiente já é diferente, né? O som já é mais ambiente, não é aquela academia que geralmente é mais convencional, que tem um público mais específico, né? Mas o nosso público, ele gosta de um som mais ambiente. Tem chá, tem café, né? Aí, de repente, eles estão fazendo treino, mas aí eles falam, vai tomar um chá. Mas isso é o que conquista também as pessoas quando vêm fazer aula. Além da técnica. A técnica é mais, né, nós que somos profissionais da saúde, a gente adequa bem a técnica e a gente vai trabalhar da melhor forma possível para a pessoa gostar. Porque não adianta nada a técnica ser boa se o aluno não está gostando de fazer aquilo, né? Então, a gente tem que, né, na prática baseada em evidência, a gente também tem que sentir o que o aluno, o que o paciente quer, porque senão a gente acaba, né, se frustrando com o resultado que a gente vai ter com ele. Então, assim, essa forma de atendimento que a gente sempre se programa para fazer com a equipe, a gente, né, faz todo o planejamento de treinamentos com a equipe para entregar, além da técnica, o atendimento, né? Porque isso é que o público 40 mais, 50 mais, 60 mais, ele precisa de um atendimento de qualidade, né? E isso eu não falo só pela nossa empresa, que é da área da saúde, mas em qualquer empresa as pessoas têm que estar preparadas para dar um atendimento de qualidade, né? Porque às vezes a gente vai em empresas que trabalham muito robotizados e aí a pessoa fala assim, não me atendeu bem, né? Então, hoje as pessoas são bem críticas em relação ao atendimento. Então, nós fazemos bastante coisa em relação a isso, né? A Vanessa pode complementar. Como eu sempre falo, né? Quando eu falo assim para vocês, que o nosso ambiente é aconchegante, confortável, para que você se sinta em casa, é realmente nesse sentido, para que você se sinta em casa mesmo. Então, nós temos, né, nas nossas unidades um ambiente onde tem uma cozinha que é aberta, que é um espaço social, né? Então, ali as coisas ficam disponíveis para que os alunos tenham acesso livremente. Então, a água não é de bebedouro, é de filtro, né? Para que ele vá até lá. Então, ele já encontra as pessoas na cozinha, já começa a bater papo e a gente acaba criando vínculos muito importantes, porque nessa fase a gente sabe que um dos grandes diferenciais para uma longevidade de qualidade são os vínculos sociais que a gente cria, né? E dentro da academia a gente conseguiu criar esses vínculos. Então, assim, a gente tem turmas que fazem festa de aniversário na academia. Você já viu alguém comemorar festa de aniversário na academia? Na academia. Com aqui tem várias festas. Não é? Tem turmas que, na verdade, eu acho que eles não vêm mais pelo exercício, eles vêm pelas festas, né? Então, isso é muito importante, principalmente para esse público que já se aposentou, né? Que vai cortando os vínculos sociais, a parte familiar já vai se distanciando, os filhos crescem, casam, vão embora, né? Então, a gente cria esse ambiente para que eles se sintam realmente em casa. E eu não vou contar que teve até torresmo esses dias.
Nós cuidamos da experiência do nosso aluno nosso aqui no estúdio, né? É toda uma Vanessa? jornada que a gente cria de experiências, né? Então, quando a gente chega alguém, por exemplo, para conhecer a academia, a gente faz questão de que venha experimentar, né? A gente fala essa magia diferente, né? E realmente as pessoas ficam encantadas com todos esses diferenciais. As pessoas costumam perguntar assim, mas o que você tem? Qual que é o seu negócio? É uma clínica? É uma academia? Né? O que é? Porque as pessoas se falam que é academia, já pensa em uma academia, né, mais convencional. E se fala que é uma clínica, não, eu só posso fazer reabilitação, né? Doente, né? Aquele ambiente branco. Então, assim, o Estúdio Master Mais veio com o nome, assim, de estúdio, porém, ele não é nem uma clínica, nem uma academia. Ele é um espaço diferenciado para você encontrar a sua necessidade aqui dentro. Então, de acordo com o seu objetivo, a gente vai, né? Se for na linha do exercício, a gente vai conseguir, com certeza, atender o objetivo do público. Então... Exato. E se for necessário bolo para festa de aniversário, nós fazemos festa de aniversário, sem problema. Nós fizemos até agora um bolo falso, sabe? Daqueles com o logo da academia pra gente cantar os parabéns. Pelo menos a gente vai divulgar, né? Já que todo mundo faz festa, a gente vai fazer um agrado de aniversário. Nós temos lista dos aniversariantes do mês, né? Porque os alunos cobram a lista de aniversariantes do mês para saber o dia, o horário. Quem que vai trazer o bolo. Quem vai trazer o bolo, exatamente. Hoje as pessoas estão muito ansiosas, depressivas, e elas estão buscando também ambientes assim para tentar sair dessa rotina, né, que eles falam, tá uma loucura, né? Então, questão de dor lombar, por exemplo, a gente tem que tratar tecnicamente com exercício, com técnicas passivas na fisioterapia, mas se a pessoa é muito ansiosa, muito depressiva, isso faz com que a dor lombar dela, por exemplo, não melhore. Daí ela precisa estar num ambiente também que seja confortável para ela, né? Então, eu acho que isso também a gente consegue, né, ser o diferente, né? A gente comenta que, tipo assim, é um ambiente para descompressão, né? Então, aqui é para você se sentir, respirar, né? Sentir livre, liberto para fazer o que você precisa fazer para sua saúde, para sua qualidade de vida, que o nosso foco principal é o exercício, apesar da gente estar falando todos esses diferenciais, né? Mas é que para que você se sinta descomprimido do dia a dia, desse estresse, que você fuja um pouco dessa realidade, né? Bom, pessoal, vamos finalizando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Hoje foi um bate-papo bem informativo mesmo, para a gente conseguir chegar até você com esse processo mais, como eu disse no início, educacional, né? Que a gente pode fazer uma coisa que vai fazer bem para a gente de forma mais leve, né? Realizar mais, sem tanta cobrança, sem tanta pressão. E é isso que a gente quer proporcionar para vocês. Então, eu quero que você venha conhecer, tanto pelas redes sociais, quem estiver em Maringá e quiser conhecer as nossas unidades, né? Nosso propósito é que você atinja o seu novo auge, independente da sua idade. Até mais, fiquem com Deus. Obrigado.